Gente, vou mostrar pra vocês a nossa videoaula de hoje. Sim, é esse short aqui de crochê do Brasil. Olha que short maravilhoso, todo feito no barbante 6. E ele ficou muito lindo, né? A cliente pediu pra fazer estilo bermudinha. Tô ensinando pra vocês tudo, todos os meus segredos, como eu fiz esse shortinho. E vamos fazer agora, né? Se você tá querendo... Opa, passou a mão. Se você tá querendo fazer esse shortinho agora pra vender durante a Copa ou pra você usar, vamos fazer comigo. Vou ensinar o passo a passo como eu fiz, tá bom? Esse shortinho aqui que a cliente amou. Obrigada, gente. Vamos lá? Vamos aprender agora? Vamos pegar o material, ok? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão me ver. Eu sou a Eva Forte da Eva Arte Crochê. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um short nas cores da bandeira do Brasil. Isso daqui é uma encomenda que eu tenho, né? Encomenda que eu vou entregar agora, essa semana, e vou fazer esse short junto com vocês. Esse short aqui é uma saída de praia, né? Um short que a minha cliente vai usar na praia, que ela pretende assistir os Jogos do Brasil na praia. Então, ela me pediu um conjunto, eu fiz a blusa, que é uma das blusas mais pedidas, né, do Pinterest, para que eu faça, e eu vou fazer, né, uma das que as pessoas mais curtem, mais guardem. E eu já tive vários pedidos. Teve um dia que eu tive mais de 30 pedidos para fazer a blusa. Nós vamos fazer também, só que hoje nós vamos fazer o short. Trouxe aqui o modelo. Esse short, ele tá sendo feito todo no barbante número 6. E ele é bem simples para se fazer. Eu já fiz um lado dele e eu vou fazer com vocês agora o outro lado, né? Porque o short vai precisar de 2 lados. Já fiz um deles e vamos fazer o próximo. Vamos lá, vou deixar ele aqui, porque ele vai ser a minha pesca, quando eu tiver alguma dúvida. Para fazer esse short, eu vou precisar do barbante número 6. Vou precisar no branco, vou precisar do azul royal, do amarelo ouro, só que o amarelo não encontrei em canto nenhum aqui na cidade que eu moro para vender. E eu tinha uma sobra de amarelo, eu tô rezando, pedindo a Deus que dê, porque eu vou precisar de 3 carreiras de amarelo. Eu tô pedindo a Deus que esse daqui dê. E vou precisar do verde bandeira, ok? E todos são barbante número 6. Tô usando para fazer a agulha número 3, ó, 3 milímetros. Eu amo essa agulha, né? A agulha 3 milímetros, ela é muito boa, eu gosto muito dela. Vou precisar de uma tesoura para arremate e de cola de silicone, que a minha já tá lá bem penduradinha, na última mesmo, pedindo arrego, mas vai dar para fazer os acabamentos finais. Vamos começar com o branco, barbante branco número 6, ok? Como sempre, nós vamos começar com uma laçadinha e um anel mágico. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Nós vamos fazer toda essa parte branca. Ajeitei já a câmera e vamos lá. Como eu tava falando, nós vamos iniciar com o anel mágico. Vou fazer a laçada do anel, inserir a agulha e vou puxar, né, ó, como eu sempre faço, né? Puxei e dei um nozinho. Puxo primeiro aqui, ó, primeira correntinha. Subo mais 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Deixa eu só botar a linha aqui do lado, pra ficar mais fácil de eu retirar. Aqui, eu vou subir 2. Deixa eu só ver aqui minha pesca. Deixa eu ver. 3 pontos altos. Subir 3 pontos altos. E vou separar apenas por uma correntinha, porque ela me pediu ele mais fechadinho do que a blusa.
A blusa eu separei por 2 correntinhas. O short eu vou separar apenas com uma. Vou fazer do mesmo jeitinho que a gente começa o quadradinho da vovó, ok? Vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha. Já fizemos aqui, ó. Primeiro, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Opa! Agora, vamos fazer isso, essa sequência por 4 vezes. 1, 2, 3, uma correntinha. Agora, vamos fazer o nosso último bloquinho. 1, 2 e 3. Chegamos ao primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco, todos separados por uma correntinha. Fiz a correntinha, vou puxar aqui um pouquinho, e vou entrar no primeiro, segundo, na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou puxar aqui, ó. Vou fechar bem o anel mágico. Fechei bem o anel mágico. E agora, o que que nós vamos fazer? Vou caminhar com ponto baixíssimo até a minha correntinha, que eu deixei aqui, ó, pronto. Cheguei aqui onde eu fiz a minha primeira correntinha, vou fazer um lequinho, 3 pontos altos. Primeiro eu subo 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos aqui. Completei os meus 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação. Dou a laçada e vou fazer no mesmo lugar, mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espaço, faço um outro leque. Nós vamos fazer 4 leques iguais a esse daqui que nós estamos fazendo. 3, uma correntinha de separação. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Novamente, próximo espaço. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Próximo espaço, mais 3 pontos altos. Já fizemos 3 leques, vamos para o nosso último lequinho. Lequinho sempre de 3 pontos altos. Sempre que a gente for fazer um leque, vai ser de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. Opa! 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação entra no primeiro, segundo, terceiro. Terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Ok? Muito bem. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu não vou caminhar mais, né, por enquanto. Vou subir as 3 correntinhas. Subir as 3 correntinhas, vou precisar de uma correntinha para separar, ok? Uma correntinha de separação. Aqui, nós vamos fazer essa etapa aqui, ó, que é a nossa terceira carreira. Fizemos a segunda, né, a primeira e a segunda. Agora, vamos fazer a terceira carreira, ó. Vamos começar aqui com um bloquinho de separação e vamos terminar com um bloquinho também. Bloquinho aberto, bloquinho aberto.
gente vai começar e vai terminar. Só não vamos fazer essa parte aqui. E vamos lá. Fiz uma, duas, três, quatro. São 4 correntinhas, meus 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Dou a laçada, entro no espaço, faço... O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer um lequinho, ok? 1, 2 e 3. Aonde tiver leque, vai ser feito o leque. Os espaços, não. Os espaços vão ser bloquinhos com 3 pontos altos. Mas o leque vai ser sempre leque sobre leque até a última carreira. Uma correntinha de separação. Aqui eu vou fazer somente 3, ó. Não é leque. Onde não for leque, sempre 3, um bloquinho com 3 pontos altos. Pronto. O branco, eu fiz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. O branco eu fiz 5 carreiras no branco. Já estamos na terceira. Fiz a correntinha de separação, vou para o lequinho e vou fazer leque sobre leque. Que é um leque com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Novamente, 3 pontos altos. Opa. E uma correntinha de separação, ok? Novamente, uma correntinha de separação. Fiz aqui, não foi? Lequinho, 3 pontos altos, novamente, a correntinha de separação. Mais 3 pontos altos. Ok? Que é do bloquinho, uma correntinha de separação. Próximo leque, o que a gente faz? Leque sobre leque. 1, 2, 3, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. E aqui no primeiro, segundo, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto sobre ele. Pronto. Aqui, nós chegamos onde queríamos, ok? Agora, nós não vamos mais seguir. Vamos parar exatamente onde a gente começou. Mesmo jeito que a gente começou, a gente para. Vai ter sempre um espaço aqui, ó. Esse espaço e o leque. Nós não vamos fazer nada nesse espaço, nesses 2 espaços e nem no leque. O que que nós vamos fazer? Vira a peça, ok? Eu vou virar a minha peça, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 correntinhas aqui dentro, onde vai ser o meu primeiro bloquinho. Pronto. Faço uma correntinha de separação. E agora, eu vou fazer um leque. 1, 2... e 3. Ah, sim, esqueci de falar pra vocês que esse short é para uma adulta e o número dele é 40, ok? Então, se você quiser fazer menor, 38, você diminui a carreira aqui, diminui uma carreira aqui, que vai dar certinho o número 38, certo? Você vai diminuir no branco, uma carreira a menos no branco. E aí, você vai diminuir uma carreira em cada um. Uma carreira no branco, uma no azul. Só não aconselho diminuir no verde. Você diminui uma uma no branco, uma no azul, uma no amarelo e permanece as 2 no verde, ó, certo? Mas eu vou explicando no decorrer, né? Aqui é porque eu acho que eu não expliquei no início. E vamos sempre fazendo leque sobre leque.
2, 3. Uma correntinha de separação. Nos espaços, só o bloquinho com 3 pontos altos, tá bom? 1, 2 e 3. Faça um bloquinho. 1, 2, 3. Faça o bloquinho. Quer dizer, o bloquinho tá... Faça a correntinha de separação e vou para o leque. Leque sobre leque. Ok? Viu? Ele não tem... Essa dificuldade dele não é grande. Eu diria que a dificuldade dele é médio, porque você tem que ter uma concentração maior. Para não errar. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha novamente. 1, 2, 3. Faço a correntinha, então aqui, ó, fiz o leque, 3 pontos altos são correntinha, 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de separação e agora eu tô fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos cada. O próximo bloco, né, o próximo espaço, faço um bloquinho de 3, ó, vou fazendo o próximo bloco. Ok? Correntinha de separação, cheguei no leque, leque sobre leque. 1, 2, 3. Quem viu o shortinho, né, do biquíni para bebê, é a mesma sequência do shortinho de biquíni para bebê. Só que nós não vamos fazer na linha, né, com a linha fina, mais fina. Nós estamos fazendo com o barbante. Mas é a mesma coisa, segue o mesmo... A mesma coisinha, né, dele. 3. Faço a correntinha de separação, venho pra cá, pro bloquinho, e faço 3 pontos altos aqui dentro, ok? Vou virar a peça novamente, já fizemos 1, 2, 3, 4, e vamos agora para nossa última carreira do branco. Subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e mais uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou ter 4 correntinhas. Dou a laçada e no espaço eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 2, 3. Faço uma correntinha de separação e vou onde tem o leque, vou sempre colocar leque sobre leque. Onde tiver o leque. Olha, já tava botando 2 correntinhas devido ao hábito, né? É só uma correntinha. 1, 2, 3 e uma correntinha de separação. Vai ser sempre assim, onde tiver o espaço, faço bloquinhos. Onde tiver o leque, faço leque. Espaço, bloquinhos de 3 e leque, faço um lequinho com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E vou fazendo até chegar aqui. Quando chegar no último leque, a gente volta para encerrar, né, essa carreira, tá bom? Chegamos ao nosso último leque. Vamos fazer o nosso lequinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pronto, são 3 pontos altos, uma correntinha, dou a laçada e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, vou pro espaço, próximo espaço, e faço um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, faço uma correntinha, e aí eu vou, ó, primeiro, segundo, terceiro ponto, faço um ponto alto. Pronto.
encerramos nossa quinta carreira. Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar a linha. Nós não vamos precisar mais da linha branca, né? Do barbante branco. Vamos dar um nozinho nela aqui. Tentar trazer ela para trás. Porque aqui, ó, tá vendo aqui essa ponta de linha? Você vai deixar ela aqui. Porque essa daqui é o seu sinal. Você vai ver aonde você começou. Isso aqui é o avesso. Então, esse daqui, todas as pontas de linha, o que que você vai fazer? Você vai trazer pro avesso. Você vai sempre prestar atenção nisso daqui. Vai dar um nozinho e as pontas de linha vão ficar sempre pro mesmo lado que tá essa daqui, ok? Que é pra gente poder organizar o nosso acabamento. Tá bom? Botei pra cá, pra esse lado. Agora, nós vamos começar com a linha azul royal. Barbante, né? Quer dizer, azul royal. Vou começar por aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Meu primeiro ponto alto. Dou um nozinho, eu gosto de dar um nó, tem gente que não gosta. Então, você fica à vontade, se você gosta ou não, fique à vontade para fazer como você sabe, tá bom? Eu prefiro dar um nozinho, me sinto mais segura. Ó. Inserir a agulha, já ia fazer sem falar o hábito. Inseri a agulha, puxei aqui o barbante, dei o meu primeiro ponto. Primeira correntinha. 2, 3. Subi o meu primeiro ponto alto, ok? No bloquinho, eu vou fazer o quê? No bloquinho não, no espaço, eu vou fazer o quê? Um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, no azul royal. 1, 2, 3, 4, 5. O azul royal também eu vou fazer 5 carreiras. Fiz as três correntinhas, né? O primeiro bloquinho. Dei uma correntinha de separação, dou a laçada, próximo espaço. Fazer também um bloquinho com 3 pontos altos. Faço a correntinha, vou pro lequinho e vou fazer leque sobre leque. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação e no mesmo espaço faço mais 3 pontos altos, completando assim nosso primeiro leque, uma correntinha de separação. Vou fazer agora a mesma coisa em toda a voltinha até chegar aqui, que vai ser o quê? Nos espaços, vou fazer bloquinhos com 3 pontos altos. No leque, vai ser leque sobre leque, com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Novamente, nos espaços, bloquinhos com 3 pontos altos. E antes, quando a gente chegar aqui, antes do leque, pra gente encerrar, a gente volta pra terminar juntos, tá bom? Vamos lá, né? Vamos dar a laçada. E vamos fazer. E quando a gente estiver bem pertinho de encerrar, a gente volta pra fechar junto. Pronto, já dei a volta. Tô aqui no meu último bloquinho. Vou dar a laçada. E vou fazer aqui no espaço meu último bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha. E agora, o último leque dessa carreira. Nós já estamos na 6ª carreira. Eu nem contei, não foi com vocês quantas carreiras será preciso? Deixa eu só encerrar aqui, que aí nós vamos encerrar esse lequinho aqui e essa carreira, que a gente vê quantos bloquinhos serão precisos. Bloquinho não, carreiras pra gente fazer, né? Deixa eu ver aqui. Fazer o bloquinho.
correntinha de separação e o nosso último bloco com 3 pontos altos, ok? Vamos lá, eu nem contei, vamos contar. Gente, nós vamos precisar de uma, duas, dois, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vai precisar de 17 carreiras. Agora que nós estamos na sexta. Fiz aqui, né, meu último bloco, vou subir 3 correntinhas. E agora, minha correntinha de separação. Viro a peça. Dou a laçada. Bloquinho. Quer dizer, espaço, bloquinho, ok? 2, 3, uma correntinha de separação, próximo espaço, bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e agora leque sobre leque. Sempre no espaço do leque, nós vamos fazer um lequinho, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. 2 e 3, uma correntinha de separação. No espaço, 3 pontos altos. E vou seguindo a mesma sequência por toda a carreirinha. Segunda carreirinha de azul vai ser exatamente igual a todas as outras. Quando a gente chegar no final, a gente volta para terminar juntos. Pronto, chegamos aqui no último bloquinho. Vamos fazer no último bloquinho. Sempre erro no último espaço. Fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E no leque, no espaço do leque, vamos fazer leque sobre leque. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. E nos espaços eu vou fazer bloquinhos com 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação, próximo espaço, bloquinho também com 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, dou a laçada e entro aqui no meu primeiro, né, na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Faço um outro ponto alto. Terminamos, vira a peça novamente e vamos subir nossa terceira carreirinha, que vai ser exatamente igual, né, às outras. Mas eu vou subir aqui com vocês a primeira, 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. No espaço eu faço mais 2 pontos altos, finalizando meu primeiro bloquinho. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloco, próximo espaço, quer dizer, faço mais um bloquinho, né? O segundo bloquinho, uma correntinha de separação, próximo espaço, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação,
aqui no meio, ó, vou fazer leque sobre leque. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Agora eu vou terminar o meu leque com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e vou fazendo a mesma sequência até chegar aqui. Quando chegar perto do final, assim, perto do nosso último leque, eu volto com vocês. Pronto, já chegamos aqui, né, nosso último espaço, e vamos fazer o nosso último bloquinho antes do último leque. 3 pontos altos, uma correntinha e agora leque sobre leque. Estamos encerrando a nossa terceira carreira de azul royal. 1, 2, 3, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. 1, 2, opa, 1, 2 e 3, uma correntinha de separação. Aí nos espaços vamos fazer os bloquinhos com 3 pontos altos, uma correntinha de separação, novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Terminamos, encerramos a terceira carreira. Vamos para a nossa quarta carreira. Novamente, a gente virou a peça, sobe os 3 pontos, as 3 correntinhas, mais uma, que é a de separação, vai para o espaço que tem ao lado e faz um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e agora eu vou fazer o leque sobre leque novamente. O leque sempre com 3 pontos altos, 2, 3, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazendo essa sequência até o final. Vamos lá, gente. Vamos fazendo essa sequência. Quando estiver perto de acabar, eu volto com vocês. A peça já tá crescendo. Vamos fazer agora o nosso último leque. Com 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha. E mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, passo pro próximo espaço. E vamos fazer mais 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3, uma correntinha, próximo espaço, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço,
Próximo espaço, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, ponto alto, entro, faço um ponto alto em cima dele. Subo de novo as 3 correntinhas, viro, faço mais 2 aqui dentro do bloquinho, do espaço, quer dizer, para completar o nosso bloquinho. Nós vamos fazer agora a nossa última carreira de azul, né? Vai ser a nossa última carreirinha de azul. Faço uma correntinha de separação. Próximo espaço, faço outro bloquinho. E vou fazendo, né? Um bloquinho nos espaços. Correntinha de separação. E o lequinho sobre leque, né? Por toda essa carreirinha aqui, que é exatamente igual a todos que nós já fizemos. Vamos lá, vamos encerrar aqui a carreirinha de azul pra gente começar a fazer a de amarelo. Chegamos aqui no final, vamos fazer aqui no último espaço, nosso último bloquinho com 3 pontos altos do azul royal. E encerramos nossa quinta carreira. Vamos cortar o fio novamente. Não vamos precisar mais dele. Vamos fechar aqui, ó, dar um nozinho, viro a peça, sempre para esse lado aqui, onde tá a ponta, né? Vou entrar aqui, puxar ele, dar um outro nozinho. Essa é a forma que eu trabalho, mas cada um tem a sua maneira de encerrar, né? Seus pontinhos. Deixa eu trazer ele mais um pouquinho pra cá, que eu quero que ele desça mais um pouquinho. Ele não tá querendo, mas vamos ver se eu consigo passar ele pelo menos por aqui. Dá uma meio que escondidinha nele, com um fiozinho. Aí, às vezes acontece, é tão chato, né? Quando fica esse fio, você tem que ir lá e resgatar ele, ó. Ele tem que vir junto com a galera. Pronto, terminamos. Nós vamos fazer agora as 3 carreiras de amarelo. Só tá faltando mais 5 carreiras. São 3 de amarelo e 2 de verde. Mas você fez tão pouco de verde? Não. Vocês vão ver que a gente vai usar muito verde, porque o verde ele vai vir aqui no acabamento. Ele vai usar em todos os acabamentos. Nós vamos aumentar as perninhas dele, né? Com o verde, vamos fazer a cintura com o verde. Agora eu vou pegar o amarelo, rezando para que dê, né? Todas as orações, que todos os santos me ajudem. Vou entrar aqui na minha terceira correntinha e vou fazer o que eu sempre gosto de fazer, que é dar um nozinho, deixar uma pontinha. E agora sim, eu vou subir minhas 3 correntinhas. 1, 2, 3 e mais a correntinha de separação. Vou para o espaço e vou fazer bloquinhos de 3 em cada espaço. Sempre com uma correntinha de separação. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Nós vamos fazendo bem direitinho. E quando chegar no leque, sempre leque sobre leque. A gente vai fazendo até chegar no final. Quando estiver perto de encerrar, que a gente vai fazer a nossa segunda carreira, eu retorno com vocês. Pronto, estamos encerrando aqui agora a primeira carreira do amarelo. Vou entrar aqui, ó, terceira corrente. Opa, não dei ela só.
terceira corrente e vou fazer ponto alto. Subo 1, 2, 3, vou virar agora e vamos iniciar nossa segunda carreira do amarelo. Aqui dentro, né, do espaço, faço mais 2 pontos altos. E nós vamos fazer o nosso primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. 2, 3, correntinha de separação, próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Eu vou fazendo a mesma repetição, sempre lembrando que quando chegar no lequinho, vai ser sempre leque sobre leque. Então, vamos fazendo essa repetição aqui, chegando no lequinho, leque sobre leque. Pronto, tô aqui, já tava começando a terminar aqui. Não tinha mostrado pra vocês, vou encerrar aqui o nosso terceiro bloquinho. 1, 2, 3, subo 3 correntinhas, mais uma de separação, viro a peça. Próximo bloquinho, ó, próximo espaço, faço um bloquinho. E a repetição é a mesma de todos, viu? Não tem erro, não tem novidade. É sempre isso daqui, no espaço, bloquinho, no leque, leque sobre leque. E sempre com uma correntinha de separação. Vamos fazendo aqui nossa terceira carreirinha, rezando para que a linha dê até o final, se Deus quiser. Vamos lá, vamos encerrando. Quando a gente estiver pertinho, chegar no último lequinho, a gente volta, né? E vamos lá, vamos na oração. Chegamos no nosso último lequinho, vamos fazer aqui nosso último leque. Com 3 pontos altos. 1, 2, subi mais pra cá. 3, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Vou para o próximo espaço, faço um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação agora, próximo espaço, bloquinho, também com 3 pontos altos. Aparentemente, gente, parece que vai dar. Graças a Deus, também rezei tanto, pedi tanto a Deus, oh Deus, me ajude. Só tem esse amarelo e eu tenho que terminar essa encomenda. E vamos fazendo, né, nos espaços, os bloquinhos, com 3 pontos altos. Vamos lá. Finalizando, né? Estamos finalizando. Ok. Fiz aqui meu último bloquinho, 3 pontos altos. Fiz uma correntinha, dou a laçada e no último, né? Que é na última correntinha dos meus 3 pontos altos, eu faço um ponto alto. Encerrei, corta ali o barbante. Gente, ainda sobrou, tinha botado ele aqui dentro. Cadê? Olha só que coisa maravilhosa. Sobrou ainda um pedacinho pequeno, que eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Mas esse aqui eu vou guardar pro futuro, né? No futuro, nós vamos usar ele. Vou guardar, estou guardando novamente um saquinho com sobrinhas, né? Tô guardando novamente o saquinho com sobrinhas. Já comecei a fazer de novo. Já tenho uma sobrinha ali dentro. Com essa serão 2, né? 2 sobrinhas.
Pronto. Finalizei. Já fiz toda a minha parte amarela. Agora eu vou dar uma olhadinha como é que está. Tem que hidratar a boca da gente, né? Hidratar a garganta. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Está indo, está do mesmo jeito. Tá, gente, ó, graças a Deus, mesmo tamanho. Ui, agora nós vamos fazer a parte do verde, né? São as duas últimas carreiras da base do short. Vamos lá emendar com o verde bandeira. Eu gosto sempre de começar desse lado aqui. Eu acho melhor, mas você pode começar pelo lado que você quiser. Vamos lá. 1, 2, 3, terceira entra. Puxa o barbante, dá o lacinho. E vamos fazer a nossas duas últimas carreirinhas, que são a repetição das outras, né? Então, vamos lá, vamos fazendo as últimas duas carreirinhas. E assim que a gente terminar as duas, eu retorno com vocês. Pronto, gente, tô terminando aqui, finalizando, já fiz o nosso último leque, né, com 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Fiz agora a correntinha de separação e vou aqui em cada espaço fazer três pontos altos. Fazer um bloquinho, né, com 3 pontos altos em cada espaço. Já estamos encerrando nessas bases. E aí, quando encerrar as bases, nós vamos começar a fechar. Vamos fechar as laterais para poder fazer a perna, né? Que ainda falta fazer as perninhas, que ela quer que seja como se fosse uma bermuda, né? Que vá até a metade da perna. Então, eu vou tirar a medida para uma bermuda que eu tenho, porque eu também tenho, eu também visto 40, né? O mesmo número dela. Então, para mim ficou bem mais fácil. E vou colocar também o elástico, né? O elásticozinho na cintura. Nós vamos fazer a parte da cintura e a parte das perninhas, né? Mas só depois que a gente fechar a lateral. Estamos encerrando aqui, quer dizer. E assim que a gente encerrar, nós vamos costurar agora as laterais. Fazer aqui o nosso último bloquinho com 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, laço e na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. Pronto, aqui eu já encerrei. O que eu vou fazer? Vou cortar. Aqui já tá no meu avesso, né? Eu vou trazer, ó, pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês o que agora nós iremos fazer. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. Quando você faz assim a primeira vez, você percebe assim, nossa, ficou muito grande. Mas depois que costura, né, fica bem melhor. Olha, nós vamos costurar aqui as laterais, né, e o fundo, que vai ser essa parte aqui. Que essa parte aqui, quer dizer, nós não tava mostrando. Vamos costurar a lateral, essa lateral e essa daqui. Também vamos costurar o fundinho dela, né? Que vai ser esse daqui, ok? Que vai ser daqui, ó, o fundo, essas aqui todinho, de uma ponta a outra, aqui. E as laterais. Então, vamos lá. E quando a gente for costurar, vai ser o quê? Vamos colocar direito por direito, pra gente costurar pelo avesso, tá bom? Vamos lá, vamos costurar.